Audiobook A Verdadeira Força da Mulher, de Carol Marçal. Capítulo 13. Assustada ou descansada? Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 39, relata a ocasião em que Jesus acalmou uma tempestade. A história começa quando ele, já tarde, dizia aos seus discípulos: Passemos para outra margem. Após todos entrarem no barco, Jesus foi para a popa e dormiu. No percurso, levantou-se um grande temporal, e as ondas eram lançadas contra o barco, que se enchia de água. Os discípulos ficaram desesperados diante da possibilidade de um naufrágio ou até mesmo da morte. Enquanto isso, em meio àquele caos, Jesus continuava dormindo, até que os discípulos o acordaram e perguntaram se ele não se preocupava com a tempestade. Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. O vento ficou calmo e a tempestade cessou. Então, ele perguntou aos discípulos: Por que estão tão temerosos? Como não tendes fé? Eu aprendo muito com essa passagem e quero dividir este aprendizado com você. A primeira coisa que me chama a atenção é a frase de Jesus no início. Ele não fez uma pergunta, apenas disse que passassem para o outro lado. É uma frase imperativa. Ele simplesmente deu uma direção, entrou no barco com seus discípulos e ponto final. Isso me traz a certeza de que quando Jesus diz algo e dá uma direção, é preciso estar confiante de que, aconteça o que acontecer, Ele estará com você, ainda que seja uma grande tempestade. Muitas vezes você ouve promessas ou instruções da parte de Deus e, no momento em que as escuta, seu coração se enche de alegria. Porém, durante o percurso, você se distrai, olha para a tempestade e se esquece que ele ainda está no barco. Ora, se Jesus, o Filho de Deus, que já havia feito tantos milagres, afirmou que passariam para o outro lado, isso já era a garantia de que alcançariam a outra margem. Aqueles homens permitiram que as condições abalassem o seu emocional. Mas quando Jesus faz uma promessa, dá uma direção, é inegociável, irrevogável e é preciso crer. Não foque no que vê, mas nas palavras ditas por Jesus. E ponto final. Isto é, andar por fé, não pela própria capacidade ou circunstâncias. Olhe para a margem do outro lado, pois é nela que deve estar o seu foco durante a travessia. Não é sobre o tempo, forma ou obstáculo no meio do trajeto. O que realmente importa é chegar, focar em quem fez a promessa e crer que Ele está com você no barco. Imagine você e eu nessa situação. Ficaríamos apavoradas. Mas Jesus tinha tanta convicção de que chegaria ao outro lado que simplesmente descansou, mesmo durante a tempestade. Este é mais um aprendizado que tiro para a minha vida. Eu preciso descansar e você também precisa. Quantas vezes você se viu desesperada? Perdeu o sono e até a saúde em meio de uma tempestade? Isso acontece porque você dá espaço à preocupação. Porém, o descanso de Jesus no barco é compreendido quando se tem confiança de que ele cumpre o que diz. Existe descanso maior para o corpo e para a mente do que dormir? O sono restaura o ânimo para resolver as demandas do dia. Às vezes, 15 minutos de sono após o almoço é suficiente para dar continuidade às atividades. A atitude de Jesus é um ensinamento para nós. Nesse caso, o sono e descanso representam o crescimento espiritual. Enquanto dormimos, nossa mente e nossas células são renovadas. Nas crianças, por exemplo, o hormônio do crescimento é liberado enquanto dorme. Você tem conseguido dormir em meio à tempestade? Ou tem passado noites em claros tentando vigiar e controlar situações que nunca estiveram sob seu controle?
Quando se tem uma noite mal dormida, o dia começa em meio ao cansaço, é difícil raciocinar e a irritação é fatal. Afirma você que as promessas do Senhor são reais. Ele não volta atrás. Jesus é fiel, bondoso e justo. Cumpre cada uma das promessas feitas para a nossa vida. Acredite nisso. Quero te convidar a refletir. Você tem olhado para o percurso e andado temerosa? Você tem desenvolvido sua fé? Saiba que é o Senhor quem opera e não você. Ele restaura sua fé e mantém intactas suas promessas. Por isso, não se desespere, nem perca o sono por coisa alguma. Encha seu coração de alegria e tenha a certeza de que cada uma dessas promessas são reais no mundo espiritual e seus cumprimentos é inegociável para o Senhor. Acreditar só depende de você. Tarefas. 1. Liste 3 coisas que você pode fazer para fortalecer sua confiança no Senhor. 2. Você já conseguiu descansar durante alguma situação desesperadora? Liste 2 aprendizados adquiridos neste capítulo que te levarão a descansar a partir de agora.